Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a este novo formato conversas à volta de um tema muito querido por todos nós e os nossos convidados, a paisagem e a ausência, a experiência sobre o vazio da cidade, a partir das imagens feitas e escolhidas pelos nossos convidados. Tivemos aqui anteriormente, às 17 horas, uma conversa com o Pedro Soazinho e André Semedo, e agora no segundo, na segunda parte do programa, Inês Larei, que está no Porto connosco, e o Lars Marinho, que está em Vigo, que aceitaram este desafio. Eu passo a apresentá-los, assim como os dois convidados da outra conversa, também o Lars e a Inês são habituais do festival, já cá estiveram, em júris, o Lars também como cineasta. Temos um grande prazer em poder contar com esta família do Composto que vai aumentando a cada edição. Este ano, num ano completamente atípico, começamos com esta iniciativa, a convite da Ágora e da Câmara Municipal de Porto. Temos este dia de inaugurações das galerias em Miguel Bombarda, toda a gente em casa, nós também. Bom, vou passar então a bola à Inês, primeiro e depois ao Lois. Todas as pessoas que nos estão a acompanhar vão ver e ouvir testemunhos, troca de ideias, um debate de ideias, e poderão na fase final do programa, guardamos cerca de 15 minutos para responder a perguntas que podem, ao longo do programa, ir enviando para cada um dos participantes desta conversa. Olá Inês, pedi-te para estares aqui no teu papel de comunicadora e de criadora de imagens e, portanto, gostava que começasses. Que papel cabe à arte nesta reinvenção da cidade? Tens trabalho feito, tens provavelmente uma perspectiva do que virá a seguir e sei que tens fotografado também neste período da quarentena. Portanto, passava-te a palavra e se quiseres começar, vamos lá. Olá a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e viver esta experiência um bocadinho, bem, pós-apocalíptica. Ora bem, na verdade eu não tenho produzido muita coisa, tenho estado bastante ocupada aqui no confinamento da minha casa e tenho refletido pouco sobre o meu trabalho habitual, não é? Que se reflete principalmente espaço e cultura no fundo preciso de sair de casa para fazê-lo. Estar aqui agora em casa, a única coisa que fiz foi fazer um retrato de família, que se calhar o Paulo pode mostrar aqui só como referência, que não tem nada a ver com o trabalho que tenho realizado, só que reflete um bocado o meu estado de espírito, porque eu estou em casa com o meu marido e os meus 3 filhos, que são muito pequenos, e é assim, muito, muito intenso e deixa pouco espaço para ler e para ver, enfim, por isso é isso que eu tenho feito. De resto, eu acho que os criadores não é, reagem de maneira diferente ao que se passa. Eu acho que vou esperar um bocadinho, preciso de tempo para reagir e preciso de sair e preciso de estar lá fora. E apesar de o meu trabalho no fundo o que se vê são sempre espaços vazios, vive um bocado exatamente do facto de esses espaços serem constantemente utilizados, e vive um bocado da tensão exatamente entre o espaço estar vazio, mas ser utilizado constantemente. Eu normalmente não fotografo espaços abandonados, e por isso essa
não tenho sequer vontade de ir fotografar espaços vazios lá fora neste momento, porque essa tensão deixa de existir, não é? Enfim. Portanto, vamos esperar para ver. Vamos esperar. Não sei, vimos as imagens, não sei, estamos aqui com uma questão técnica, se calhar passava a palavra ao Lois. Lois, e tu, como é que tens reagido a esta fase? Sei que estás com vários projetos em mãos, como é que tu estás a reagir? O que é que tu tens feito relativamente ao teu trabalho enquanto criador, enquanto cineasta, nesta reinvenção da paisagem, da ausência da figura humana na paisagem, que acaba por ser um dos temas recorrentes do teu trabalho enquanto autor? Se for preciso, eu Sí, traduzo. sí. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí llevamos muchos Zooms, ¿no? Muchas pantallas. La relación se ha establecido ahora desde la pantalla, pero creo que aún así llega a cierta calidez, ¿no? Y, y bueno, en mi trabajo, la ausencia en general siempre está presente, ¿no? La he ido trabajando sobre todo, eh, por, creo que no ha sido algo consciente, pero ha ido llegando a través de la espiritualidad, ¿no? Busco que el ser humano desaparezca en el paisaje por una cuestión de disolución, ¿no? Es esta idea como de diluirnos, diluir al hombre en el paisaje para formar parte del todo paisajístico, ¿no? Entonces esa es un poco la clave, creo, que al principio de manera más inconsciente y ahora ya de una manera más consciente, sé que es sobre la que me interesa reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, Darío planteaba una serie de preguntas muy interesantes para lanzar un poco ciertas ideas, ¿no? El vacío en la ciudad, qué papel puede cumplir el artista en la reinvención de la ciudad. También se monumentaliza el paisaje o la ciudad en la ausencia, ¿no? Son preguntas todas muy interesantes y yo creo que al final estos días que se ha hablado mucho también de aceleración y desaceleración y de alguna manera intentamos reflexionar sobre cómo desacelerar el mundo, ¿no? Ahora el mundo ha llegado a un frenazo en seco, cómo tratar de aprovechar la contingencia de este frenazo para reinventar otra manera distinta de vivir. En España se está usando mucho el término de nueva normalidad, ¿no? Cuando volvamos a las calles habrá una nueva normalidad, ¿no? Que es interesante eso, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos reinventar esa normalidad, ¿no? ¿Y qué papel puede tener el artista? ¿Qué puede aportar el artista a esto, ¿no? Y un término, pensando sobre la aceleración, yo creo que el arte es un oasis de desaceleración, ¿no? Es un espacio donde el tiempo de alguna manera queda suspendido, ¿no? Sea una obra de una manera o de otra, sobre todo las obras que generan cierta resistencia ante la aceleración, ¿no? Hay otras películas, otras obras que buscan fagocitar y acelerar todavía más el mundo, ¿no? Pero yo creo que tanto la fotografía de Inés como mis propios trabajos buscan una mirada pausada, ¿no? Y por tanto habitar el espacio, no pasar sobre la superficie del espacio. Y estos son un poco los conceptos sobre los que he estado reflexionando. Así que nada. Nós estamos aqui com uma questão técnica que não estamos a conseguir evitar. Podemos passar as imagens que o Lois trouxe ou voltamos mais tarde? No sé cómo queréis organizarlo.
Estamos aqui com uma questão. Peço desculpa a quem nos está a acompanhar. Aqui está. Pronto. Lois, começamos aqui com o teu bloco de imagens. Vale. No sé si quieres. Sí, pues vamos a ver todas las imágenes, ¿no? De seguido. Como Pues quieras. sí, yo he traído 8 minutos de imágenes, que son 4 proyectos, que cada proyecto reflexiona principalmente sobre la relación entre el ser humano y el paisaje, y con esta cuestión de la desaparición, ¿no? de cómo el hombre se diluye en el paisaje. Y yo lo he trabajado, las imágenes que estamos viendo ahora son de la película Montaña en Sombra, que es del 2012, y grabé en los Pirineos. Y aquí estaba reflexionando principalmente sobre la distancia, el concepto de distancia en el cine, que es un concepto también clave para el paisaje. No sé, ¿se siguen viendo las imágenes? Sí. Sí. Y, vale. Y este concepto también trabaja la idea de la distancia como desaparición, ¿no? La distancia que provoca que el ser humano desaparezca y se rompa también esto que está siempre normalmente en el cine, que es el antropocentrismo, ¿no? El ser humano es el centro de la imagen y todo gravita en torno a ello, ¿no? En esta película lo que intentaba es que la montaña fuera la que dicta el encuadre, y el ser humano es a veces casi un insecto que se mueve por el cuerpo de esta montaña, ¿no? Entonces he traído 4 piezas, como os comentaba. Una es Montaña en Sombra, otra Noites en Distancia, que está producida por el Festival Amigo, Curtas Vila do Conde, y luego Fallir, que está grabada en Marruecos, en el desierto del Sáhara, y la última, que es una película que estoy trabajando ahora, que es una de las películas en las que he estado editando durante este tiempo, que está rodada en la ciudad de Toro, nocturna. He cogido estas 4 piezas porque también aparece que a mí me ayuda, o que creo que lo que hace es ayuda a borrar la imagen, o ayuda a borrar la presencia del ser humano en el paisaje, como es la noche, ¿no? Tenemos... ahora voy a poner esto. La noche, igual que la niebla, diluye las formas, hace desaparecer las formas, ¿no? Y entonces, bueno, es otro elemento de vaciamiento, ¿no? De vaciamiento de la imagen. La pieza que estamos viendo ahora pertenece a Noites en Distancia y está grabada en la frontera entre Galicia y Portugal, y lo que trabaja es en torno a la memoria del paisaje. Lo que hice fue es una película también espectral, que también el espectro, el fantasma, es otra figura, ¿no? Está entre la ausencia y la presencia, está en el espacio limítrofe. Y lo que hice fue representar una escena de contrabando, grabando en las zonas donde había en la posguerra rutas de contrabandismo. Entonces lo que hice fue representar con gente del pueblo, que muchos de ellos habían sido contrabandistas en su juventud, representar estas figuras espectrales en el paisaje como si fuera parte de la memoria del paisaje, ¿no? La pieza que está empezando ahora pertenece a un corto que también fue videoinstalación, que se llama Fallir. Fallir, la palabra árabe,
tiene un doble significado. Significa, por un lado, amanecer, pero luego también es el nombre del cántico de llamada a la oración en los países musulmanes, ¿no? Justo el cántico también que suena antes del amanecer para invitar a ese rezo, ¿no? Entonces, de nuevo, trabajo con figuras inmóviles y de nuevo la inmovilidad es también otra técnica, digamos, para guiar la atención hacia el espacio, ¿no? Que lo que se mueve no es el hombre, sino que nuestra atención nos la capta, en este caso, la luminosidad, ¿no? La noche diluye las formas, hace desaparecer las formas y poco a poco el amanecer va dibujando el espacio, ¿no? Entonces, bueno, es otra, digamos, dentro del marco conceptual al que nos invitó Darío, aquí estaríamos de nuevo en otra técnica de vaciamiento del espacio, que yo lo que busco es una disolución del hombre en el paisaje, ¿no? Que al final es un poco siempre lo que busco a partir de la belleza y el misterio de la imagen, ¿no? Del aura, de la búsqueda de la experiencia de lo sublime. Siempre está un poco también presente en mí el concepto de sentimiento oceánico, ¿no? Analizado por Freud, esta idea de sentirse uno con el todo, ¿no? Sentirse parte del todo, como la gota de agua forma parte del océano, ¿no? Y esas ideas están ahí. Y estas las que estamos viendo ahora son las imágenes con las que estoy trabajando ahora de Tokio. Estuve hace como 6 meses en Tokio y lo que me fascinó más de ese paisaje, yo hasta ahora siempre he trabajado el paisaje natural, la naturaleza, ¿no? Creo que porque son entes vivos. También, bueno, otro concepto al que me llevó a pensar esta cuestión es la diferencia entre el vacío en la naturaleza y el vacío en la ciudad, ¿no? Y ahí aparece también la idea de que la ciudad está diseñada para el hombre, ¿no? Todo tiene el tamaño del hombre, ¿no? Para que el hombre lo pueda utilizar. Las escaleras, las sillas, las mesas, los edificios, las habitaciones, todo está diseñado para el hombre. En cambio, la naturaleza, aunque la veamos desde nuestra perspectiva de humano, de cómo puedo utilizar yo la naturaleza estaba ya ahí antes que nosotros, ¿no? Entonces, no es lo mismo, y eso se ve muy bien en las imágenes de Inés, no es lo mismo el vacío en la ciudad que el vacío en la naturaleza. O sea, que la ausencia del humano en un sitio y en otro despierta una nostalgia distinta, ¿no? Y una monumentalización distinta, ¿no? Creo que se hace mucho más patente la ausencia del hombre en la ciudad que en la naturaleza, ¿no? Y bueno, estas imágenes lo que buscaba era también dialogar con los paisajes zen que estuve viendo estuve un mes en Tokio, un poco, y trabajar en vez de en los paisajes zen, la imagen la borran desde la niebla, ¿no? En este caso lo borro desde la noche. Y en el paisaje zen el vacío está muy presente, como en estas imágenes, y lo que hace intuir las formas es una montaña, una rama. En este caso es la luz artificial, ¿no? Los neones, los trenes, y todo se convierte en un cielo estrellado al final. Estuve leí un haiku de Manuel, de Antonio Machado, que es un poco el que creo que le va a dar título a la pieza, que dice: tal vez la mano en sueños del sembrador de estrellas hizo sonar la música olvidada. Y entonces el título con el que estoy trabajando ahora es El sembrador de estrellas, para esta pieza.
y así, y ya está, así termino. Obrigado, Lois. Obrigado por partilhares em primeira mão connosco estas imagens do trabalho que estás a fazer sobre a cidade de Tóquio. Hoje aqui este programa, este momento tão especial. Há bocado tivemos aqui uma pequena questão técnica relativamente às imagens que íamos mostrar da Inês Dorei. Eu acho que já estamos prontos para as mostrar. Portanto, Inês, agora passo-te a palavra. Ficamos a aguardar então que apareçam aqui as tuas imagens, o bloco que estava inicialmente previsto para... Aqui está. Eu começo pelo meu último projeto, que também foi em Tóquio, e é engraçado como podem ser tão distintas, não é? As perspectivas, e tudo pode acontecer, não é? Conforme o artista. Neste caso, este é um projeto chamado Do Not Sit Down, que começou com o livro de um escritor japonês, o Junichiro Tanizaki, que escreveu um ensaio de 80 páginas belíssimo que se chama O Elogio da Sombra e que me levou a Tóquio. Este ensaio foi escrito em 1933 e é uma reação, no fundo, à invasão da cultura ocidental no Japão. O Tanizaki é um defensor da arquitetura tradicional japonesa e de tudo o que é sombra, o que é luz indireta, o que é patina, o que é imperfeição. E eu, no fundo, o que eu fiz fui à procura de edifícios que tivessem sido construídos durante a vida de Tanizaki. O que é que eu descobri, principalmente na minha investigação cá em Portugal, que os japoneses, principalmente em Tóquio, eu só fotografei em Tóquio, destroem os edifícios e reconstroem constantemente, por isso não há quase nada, não há exemplos de edifícios preservados. Eu descobri igrejas, teatros, algumas universidades e algumas residências, casas. As casas que eu fotografei foram casas-museu. Ora bem, o que foi uma surpresa. Por isso foram muitos poucos os exemplos de arquitetura construída nesse tempo que eu encontrei. Quando eu estive em Tóquio, encontrei a primeira edição do livro num alfarrabista. E quando cheguei a Portugal, a primeira apresentação foi na Galeria Presença, que podem ver aqui, está ali o livro debaixo de uma redoma, e eu digitalizei as páginas do livro e retirei os caracteres, sobrepus às imagens. Então o que se vê nas imagens são os caracteres do livro, da primeira edição, a desaparecer, mais nas residências e menos nas igrejas, assim como as ideias e os exemplos da arquitetura que o Tanizaki defendia. Aqui o que podem ver é uma televisão japonesa também, em que passava um vídeo de 1 minuto, em que se vê a página, um spread de páginas desaparecerem durante 1 minuto. Se calhar agora podemos passar para o projeto seguinte, que se chama Antecâmara. Este projeto foi uma série que eu criei para a exposição na Galeria das Salgadeiras em Lisboa, que também usa interiores de Tóquio, mas eu encontrei estes 6 projetores que eram antigos projetores de um viaduto, uma via pública, e que foram transformados em caixas de luz. E assim, eu quando andava em Tóquio a fotografar, vi uma transição muito grande do caos exterior no fundo da rua. Quando entrava nestas casas vazias, havia uma transição muito intensa, não é? Para um interior calmo e silencioso. E assim, estas caixas representam isso, não é? São estes projetores de uma via pública que foram transformados para agora olharmos para eles. No fundo. Por isso é que eu usei as imagens, cada imagem, o título da imagem é o nome da estação de metro que eu usei para chegar lá. E esta
No fundo foi uma instalação que eu fiz em Lisboa em 2019. A ideia da antecâmara é, na verdade, transversal ao meu trabalho e interessa-me sobretudo o espaço interior, a tensão entre o público e o privado, o silêncio e a presença humana, a luz e a sombra, tem um papel importante no meu trabalho. Eu gosto da ideia de que parece que estamos à espera de alguma coisa nestes espaços vazios, o que sentimos nesse momento da espera. Ainda temos mais imagens? Terminamos aqui. Sim, se calhar podemos passar para o projeto próximo, que é o Porto Interior. Este foi assim a minha primeira grande série em que explorei o espaço e a arquitetura, porque eu quando comecei, eu estudei em Londres e quando cheguei a Portugal o único anúncio de emprego que havia, que eu encontrei, o único, foi no Expresso, a pedir para assistir um fotógrafo de arquitetura, o João Ferreira. E consegui esse emprego, foi uma sorte, então comecei a ter uma relação muito próxima com a arquitetura, com o espaço. Aqui vemos o Cineclube do Porto, a antiga sede, e ao mesmo tempo comecei a fotografar constantemente a arquitetura, também mudei para a Baixa do Porto, e a Baixa, nessa altura, o Porto era uma cidade decadente, e o que me atraía imenso, então permitiu-me andar pelas ruas, entrar em espaços vazios, e pronto, e essa série nasceu assim. Começou em 2005, e depois em 2011 foi quando terminei, fotografei bastante, comecei a acrescentar espaços. Os espaços são todos espaços públicos, que as pessoas usam, nenhum espaço é abandonado, mas também há espaços de caráter público, isto é, que as pessoas não têm acesso, mas são do Estado, como as Águas do Porto, ou espaços que eu depois pedi autorização para fotografar, como prisões e espaços públicos. Mas espaços que não estão abandonados, e pronto, como eu estava a dizer um bocado, é essa tensão entre, parece que os espaços estão vazios, aqui é a morgue do Hospital de São João, e há muita coisa sempre a acontecer à minha volta, enquanto estou a fotografar. A primeira fotografia que eu apresentei do projeto era da piscina de Campanhã, que estavam imensas pessoas a nadar, mas porque são longas exposições que eu faço em tripé, as pessoas desaparecem, por isso interessa-me no fundo, essa tensão, essa diferença. Aqui temos um squash. Este projeto foi depois publicado em livro. Aqui temos o Cinema dos Passos Manuel, que, enfim, vamos ver. Manuel? Sim, vamos ver o que é que vai acontecer. Pronto, e o projeto acabou por ser publicado um livro em 2011, que foi um dos grandes prazeres que eu tive com este projeto, porque o designer foi o João Faria, que criou um livro para mim bastante, pronto, no fundo criou outro objeto. Ele redesenhou páginas com separadores, com padrões que encontrou nas fotografias, muitos pormenores que foram trabalhados e que tornaram o livro que entretanto até ganhou o prémio de Best Design, Portuguese Book, já não me lembro em que ano. Enfim, foi um prémio do João, mas que me deu bastante prazer. Se calhar podemos passar para o próximo e último projeto que eu trouxe, que tem a ver com os espaços. E esta série chama-se Peso Morto, e o que vem aqui é a instalação no Carpe Diem, que é uma residência, uma instituição cultural em Lisboa, que estava sediada no Palácio Marquês de Pombal, em Lisboa, e o que eles pediam na altura era para refletir sobre o próprio espaço. Eles estavam sediados num palácio que era a propriedade da Câmara de Lisboa e iam ser despejados. Então eu decidi refletir sobre isso e pedi à Câmara para fotografar mais palácios da Câmara que estivessem à venda.
No fundo, a reflexão foi sobre a utilização e a mudança de identidade que estes palácios têm sofrido ao longo dos anos, porque o nome Peso Morto vem de um livro escrito por o Cândido Amaral, o arquiteto, em 1969, em que já falava sobre a transformação da cidade, e neste caso o peso morto eram estes palácios que eram pesos mortos para os herdeiros da antiga aristocracia, que já não conseguiam suportar ter dinheiro para suportar estes palácios. Então começaram a vender à Câmara, e a Câmara começou a alterar o uso desses edifícios. Aqui também tem uma imagem com um espectro, no fundo, que representa os habitantes que moraram, que viveram e que usaram estes palácios. As câmaras transformaram estes edifícios em escritórios, em instituições culturais, alugaram também para a habitação, e portanto a minha reflexão é sobre essa alteração ao longo dos séculos que estes palacetes viveram. Aquelas caixas representam os 4 palácios diferentes, que viram primeiro que era no Marquês de Pombal, no Carpe Diem, e depois apresentei a exposição mais tarde na Galeria Presença, mais com novos, com estas caixas de luz e com um vídeo também, e o vídeo, eu fiz 3 vídeos em que cada um representava um possível futuro destes palácios. Havia um deles que representava era só a imagem de um espectro a andar, e ouvia-se um som que representava no fundo o que acontecia, era uma narrativa sonora no fundo. Um era uma demolição, outro era a vida de uma família e outro era a vinda de extraterrestres a ocupar o palácio. Por isso foi assim uma brincadeira. No fundo, agora o que está a acontecer, o que também provocou no fundo, esta investigação, é que os palácios agora estão a ser vendidos de novo ao setor privado, não é? E as pessoas estão a ser expulsas destes palácios, as instituições culturais estão a sair, como o Carpe Diem, e a maior parte destes palacetes estão a ser vendidos para serem hotéis e ao setor privado, no fundo, porque é quem tem dinheiro e quem consegue investir, no fundo, em edifícios deste tamanho, e pronto, e é basicamente isso. Obrigado. Estivemos aqui em 2 viagens com 2 pontos de vista muito diferentes sobre os espaços, sobre a paisagem urbana e não só. E eu depois desta viagem do Porto a Tóquio e a Lisboa e à paisagem da montanha nos Pirineus, Marrocos, voltamos aqui ao nosso espaço de intimidade. Estamos todos em casa a fazer esta viagem. Ambos têm um projeto conceptual bastante definido. Sei que estão os 2 em atividade, estão os 2 a trabalhar para o que virá a seguir, cada um de vocês com uma postura completamente diferente. E eu gostava de vos perguntar o seguinte: acham que com esta dose colossal de conferências de vídeo, a vermos planos fixos uns dos outros, a trabalharmos através do ecrã do computador, nós não sabemos se isto vai durar, já lá vão 2 meses, mas se vai durar 2 meses, 20 meses, o tempo que durar, se vai transformar ou se poderá transformar de alguma forma a percepção que o público mais abrangente, maior, a sua forma de querer ver, de desejar as imagens. Cada um de vocês trabalha para formatos muito diferentes. A Inês, as fotografias dela vêm-se em exposições, em publicações, livros. O cinema, as imagens do Lois podiam ser vistas em salas de cinema. Também tem um trabalho
dispositivo de galeria muito importante na sua obra. A partir de agora, como é que vocês imaginam, sem se comprometerem, estamos na fase das prospeções e das investigações e das conversas, porque isto hoje é suposto ser uma conversa a propósito de um tema que é o ser humano estar fora de campo. Todos nós estamos fora de campo porque estamos a maior parte do tempo confinados em casa e protegidos, mas vamos ter que voltar. Vocês acham que vão continuar a produzir imagens para serem editadas, para serem vistas na sala de cinema, para serem vistas numa galeria, ou se há a possibilidade real de o vosso público, o público potencial, se afastar destes modelos que começam a ser normais de difusão do vosso trabalho poético, da poesia das imagens. Lois, queres responder primeiro? ¿Te refieres a la manera en la que exhibimos nuestro trabajo? Si el mundo de la pantalla... Yo creo que, bueno, esa posibilidad ya estaba ahí. Lo que sucede ahora es que es la única opción que hay, ¿no? Claro. Pero yo, pues algunos de los trabajos que he mostrado ahora se pueden ver, los tengo en mi página web, en mi canal de Vimeo, y ahí se pueden ver. Solo que es como el espacio, tal y como lo concibo yo, es como el espacio de almacenaje para que el público pueda acceder a él, pero no es el espacio óptimo, no es el espacio idóneo, ¿no? Uh-huh. Las dimensiones de la pantalla no son las que deberían, el sonido sobre todo se ve muy perjudicado y también el contexto que fomenta la atención, ¿no? Yo, de hecho, pues, antes de que de las plataformas de películas online se popularizara, yo no estaba de acuerdo con que el tipo de cine que yo hago se mostrara ahí, precisamente porque no tienes la misma atención, ¿no? Sí, escala, una cuestión de escala, ¿no? De imagen. Claro, es una cuestión de escala, también porque la duración de una imagen influye por el tamaño de la imagen, ¿no? O sea, si la imagen es grande, puedes perder tu mirada en los distintos detalles, ¿no? Si la imagen se reduce de tamaño, entonces hay una relación entre la escala de la imagen y la duración de la imagen que pierdes tú el control ahí, ¿no? Y por otro lado, la atención, que en la oscuridad de la sala hay una concentración mayor que desaparece si estás en el ámbito de tu Uh-huh. casa con todas las distracciones, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que inevitablemente esto va a cambiar. No sé si tanto para nosotros en nuestra manera de concebir los proyectos, pero va a cambiar, lo estamos viendo ya en la televisión, ¿no? La televisión ya ha cambiado y yo creo que viendo que el público se habitúa a hacer entrevistas con la webcam, yo creo que muchas televisiones ahora van a ahorrar costes entrevistando a la gente con sus webcam, ¿no? No tienen que pagar un sueldo a un cámara que vaya allí. Entonces, yo creo que la imagen se va a devaluar de alguna manera un poco, o a lo mejor para bien, no digo que para mal, pero va a haber un cambio seguro, ¿no? Y luego, claro, Darío nos había pasado un texto muy interesante de Apichatpong, sí. Sí, Veracitacul. Y era muy, muy interesante lo que planteaba en ese texto, ¿no? Porque habla más como de un deseo, ¿no? Pero marca... No sé si desvelar todo el truco, Darío, del texto, porque posso ler aqui um excerto que fala disso, vou ler em português. É um texto que chama-se The Cinema of Now, o cinema do momento presente, o cinema do agora. O Apichatpong Verazhetacul é um cineasta de que gostamos todos bastante e que está, como a maior parte das pessoas, confinado no norte da Tailândia, na aldeia onde mora,
e que a semana passada publicou numa revista de cinema europeia um belo texto em que ele projeta um pouco todas estas ansiedades, e nós já tínhamos preparado estas conversas e eu acabei por enviar este texto a todos, primeiro para lerem e um pouco para também fazermos aqui uma ponte com esta proposta que eles nos faz, que é uma parábola sobre o futuro do cinema e o futuro da disponibilidade dos espectadores para outro tipo de imagens, para outro tipo de cinema, porque afinal nós começamos a ficar cada vez mais habituados a ver planos fixos. Cada vez mais nós fazemos jantares com o ecrã ligado para podermos estar em contacto nos aniversários com o resto da família, e as pessoas começam a habituar-se a estar num jantar e olhar sempre para a mesma imagem durante 1 hora ou 2 horas. Isso vai mudar a nossa forma de ver. Eu vou só fazer aqui 2 pequenas citações deste texto, como o Lois sugeriu. A determinado ponto, e a propósito deste momento, ele escreve o seguinte: ao contrário de um filme, o destino desta jornada do Covid-19 é incerta. Ao contrário de uma viagem, nós não nos mexemos. Quase todos estamos fechados em casa, olhamos pelas janelas para o mesmo cenário e continuaremos a olhar. Depois, mais à frente, diz algo também à volta desta situação. Aprofundaram a arte do saber olhar, nós, espectadores fechados em casa. Para os vizinhos, olhamos para os telhados, para os ecrãs do computador. Treinamos o olhar através das inúmeras videochamadas com os amigos, olhando para eles num contínuo ângulo da câmara de filmar. Neste caso, as câmaras dos pequenos computadores portáteis. Isto é um pouco sintomático de como um cineasta que usa o planos fixos e um cineasta que na escola de muitos outros, Simon Liang, do Béla Tarr, do Andrei Tarkovsky, usa o plano fixo para criar os seus filmes. Há aqui uma semelhança, há aqui uma familiaridade, sim, com a fotografia. Há muito o cinema do Lois Patinho, eu poria na mesma família de autores que estes que acabei de citar, e por isso faz sentido falar aqui do que o Apin Chatpong escreve neste texto, que eu convido toda a gente a ler, da Cinema of Now, é muito fácil encontrá-lo. Iremos postá-lo também no nosso site. Eu agora passava, se calhar, a palavra à Inês, até porque nós já estamos adiantados aqui na duração do nosso programa, e gostava que a Inês me respondesse à mesma pergunta que fiz ao Lois, ou a parte da pergunta, como é que tu achas que nós vamos começar a ver esta diferença do antes e o depois, ainda que tudo que tem a ver com o presente nós só possamos avaliar como uma coisa que está a ser construída. Podemos imaginar o futuro, podemos concluir o que fizemos no passado. Foi isso que fizemos um pouco, mostrando o teu trabalho, mostrando o trabalho do Lois, trabalho que está a ser feito, trabalho que está editado, trabalho que vai continuar a ser visto, mas será que o público vai ter a mesma disponibilidade, vai ter mais disponibilidade para este tipo de trabalho conceptual da fotografia e do cinema mais experimental, menos longe dos cânones do que é o cinema narrativo, do que é a fotografia, que é um médium utilizado desde a publicidade à arte mais conceptual? Bem, eu diria que é quase um desejo íntimo secreto que estes realizadores enriqueçam, não é? como ele diz no texto, com pronto, este tipo de cinema. Mas eu acho que as pessoas vão querer voltar, sem dúvida, a estar nos sítios e a ver as coisas ao vivo. E eu tenho imenso essa vontade, tenho imensa vontade de voltar ao cinema e ver um filme como deve ser. E principalmente também as instalações, sejam vídeo ou as exposições, é essencial serem vistas ao vivo, porque a escala e o sítio alteram completamente a percepção das obras, a textura, a luz, tudo influencia, e é um ambiente que se cria, um ambiente ideal no fundo,
para estar a contemplar alguma coisa, porque eu acho que é muito diferente ver, por exemplo, estes filmes do Lolói, que são mesmo contemplativos, são assim enormes, quer dizer, e é muito diferente estar a ver na televisão em casa ou no computador do que estar a vê-lo no cinema ou num espaço de galeria, no fundo, que é muito, muito mais rico. Eu acho que vai haver coisas positivas nas duas vertentes. Eu acho que as pessoas vão querer voltar a estar em contacto físico com as coisas, mas também acho que houve uma coisa boa em termos do digital, do online, que é esta partilha quase extra, não é, do trabalho, não é, porque é o que é possível partilhar, por exemplo, estas conversas, ou uma coisa que eu não fazia, por exemplo, e passei a fazer foi a gravar som para ilustrar as imagens que a minha galeria está a passar para, no fundo, comunicar o meu trabalho, e isso, eu gosto de ver isso também, gosto de ver, de ter essa informação extra dos artistas e das outras pessoas. No fundo no fundo é uma parte mais humana e de como as coisas se fazem e de como as pessoas pensam, e que está a ser mais facilmente partilhada, porque as pessoas estão a perceber que é fácil fazer um vídeo, até é fácil pôr legendas no vídeo, é fácil, não é assim tão difícil estar aqui a criar uma conversa com várias pessoas em sítios diferentes, a partilhar ideias. Mas isto é quase um elemento do todo, pronto, eu acho que é essencial ver as coisas ao vivo. E ter essas duas coisas é essencial. Agora, eu acho que o mais estranho e que eu imagino que possa ser explorado até artisticamente é a relação física que vamos ter com as outras pessoas. Isso acho que vai ser, não é? Porque agora todos nós temos medo de nos aproximarmos, não é? E isso cria, esta distância quase que cria uma coreografia que eu não sei como é que vai ser também explorada, e mesmo em termos emocionais, e que também pode, pronto, que vai ser interessante. Eu acho que com certeza que vão surgir inúmeras, no fundo, investigações interessantes sobre o assunto. Ok, obrigado. Temos aqui agora que passar à última parte do nosso programa, conversa. Há aqui várias perguntas que nos foram enviadas ao longo do programa, por quem está a assistir. Temos só tempo, estamos um pouco a pisar aqui o risco do tempo total. Escolhemos aqui uma que é enviada pelo YouTube, através do YouTube, pela Ana, sem apelido. Mas é uma bela pergunta que eu faço aos dois e pedia ao Lois para responder primeiro, depois passava à Inês para concluir e depois temos aqui uma pequena surpresa para fechar o programa. Então, a pergunta diz o seguinte, é uma pergunta para ambos. Podem desenvolver o tema de como ambos, de certa forma e em meios diferentes, tentam anular a presença humana das suas paisagens e espaços, tanto tecnicamente como metaforicamente, e fazer o paralelismo com a situação presente. Ora bem, como já tem sido habitual nas perguntas também de outra conversa, vocês já responderam em parte a esta questão, que é o que é que utilizam como ideias e como suportes técnicos para anular a presença humana da criação das vossas imagens. E aqui pede o seguinte, que, portanto, fazer o paralelismo com a situação atual. Eu acho que aqui tem a ver com esta pergunta, remete para, e é uma belíssima pergunta que dava para um programa inteiro. Portanto, eu não sei se o Lois percebeu a pergunta. Sí. Sim, pronto. Sí, então passava-te a ti a palavra e depois à Inês. Em jeito de resposta final. Sí. Es en cuanto al vacío de la ciudad, ¿no? Y cómo trabajamos eso, bueno, en nuestro trabajo. Sí, yo un poco comentaba la voluntad conceptual, espiritual de
que busco, ¿no? Que es esta idea de la disolución del hombre en el paisaje. Pero bueno, conectándolo, por hablar de otro concepto que trabajo, que se conecta un poco con lo que estábamos hablando del texto de Apichapón, y es el de la duración de la mirada, ¿no? Y creo que también en mis películas lo trabajo mucho, ¿no? La idea de, para poder habitar un espacio, tiene que haber una duración. No podemos pasar una imagen detrás de otra, ¿no? Eso que algo que tiene la fotografía o tiene la pintura, que lamentablemente en el cine no tenemos a veces, que es que el espectador puede medir cuánto tiempo quiere estar delante de esa imagen, ¿no? O cuánto tiempo él necesita para que toda la potencia de esa imagen, toda la potencia de ese vacío emerja, ¿no? Los cineastas también a veces podemos controlar ese tiempo, ¿no? Y podemos medir. Y muchas veces en el tipo de cine que hago yo o Saint Milian, es en qué momento cortar una imagen, ¿no? Porque no es un cine que se base en suministrar cierta información, ¿no? No tienes que dar una información para que el relato avance, sino si lo que quieres transmitir es una emoción, una sensación, ¿no? O sea, realmente lo que quieres hacer es que el espectador pueda habitar ese espacio, ¿no? Y en este caso, que hablamos de un espacio vacío, es que el espectador pueda habitar ese espacio, ¿no? Que ese espacio de ausencia, ¿no? De alguna manera que permita, esa duración de la mirada permita emerger los espectros o permita emerger la memoria del espacio, ¿no? Y eso es un poco también otra de las técnicas otro de las herramientas que yo utilizo para generar o para subrayar este vacío, ¿no? O esta presencia. Sim. A tua resposta acaba por ser um convite a quem ainda não conhece o trabalho do Lois Patinho a descobri-lo. Fica aqui a dica. E espero que estas conversas também tenham que servir para isso mesmo. Embora o Lois já tenha um público habitual, os dele, e fica aqui uma informação que talvez não seja do conhecimento de todos. O seu novo filme é estreado no próximo Festival Indie Lisboa, que decorre na última semana de agosto até 5 de setembro, certo? Antestreia em Portugal do filme. Inês, estamos aproximando do fim do programa e vamos terminar agora com a tua resposta a esta fantástica pergunta que nos chegou do público. Sim, eu acho que já falei um bocadinho sobre o processo, claro que sim. A tensão que existe exatamente entre o espaço vazio e, no fundo, a ideia é que se sinta a presença humana de certa forma, não é? Portanto, há imagens que eu até... Eu fiz um projeto que fotografei manifestantes que se chama Limbo, que os fotografei no meio de nevoeiro, e isso foi uma forma de dissimular a presença humana. E em termos técnicos usei um assistente que tinha uma máquina de fumo para simular o nevoeiro. Enfim, neste projeto de Exumor também usei esta ideia de espectros, como o Luís estava a dizer, e de seres humanos a habitarem o espaço, mas que eram dissimulados, e também lá está, tive que fotografar 2 vezes com o espaço vazio e depois com o espaço com a pessoa, e tive que fazer uma junção das duas para simular, no fundo, a ideia de espectro. E nos outros espaços, que a maior parte das minhas imagens e dos meus projetos são de espaços vazios, mas usados. Por isso, fotografo o espaço vazio, como é óbvio, sem presença humana, mas há sempre sinal há sempre algum sinal de que houve uma presença humana, seja numa cadeira, em um mobiliário, seja numa parede pintada, enfim. E depois os ambientes são criados
trabalho muito a luz, uso em grandes angulares que fazem dar movimento à imagem, apesar de ser um espaço estático, e a cor também. Pronto, são coisas que eu trabalho para criar um ambiente, este ambiente nas minhas imagens, e que se calhar levam a pronto, esse sentimento. Ok, muito obrigado. Eu quero agradecer aos dois por terem estado aqui conosco e a toda a gente que nos acompanhou nesta e na outra conversa, aí do outro lado, a assistir, a ver e a ouvir. Vamos tentar repetir num futuro breve. Estas conversas fora de campo do Porto Pós-Doc aconteceram em colaboração com a Ágora, as inaugurações de Bombarda, hoje a partir de casa. Há bocado tivemos com 2 convidados de Lisboa, desta vez aqui o Eixo Norte em força, o Porto com a Inês, Vigo com a presença do Lóis Patinho. Deixamos para o fim algo que merece ser mostrado isoladamente e em jeito de despedida, mais uma vez peço à Inês para apresentar um pequeno vídeo feito por ela e que complementa de uma forma excelente aquilo que estivemos aqui a conversar e a ver e a descobrir. Inês, Lóis, muito obrigado. Inês, apresenta então e obrigado a todos por terem estado aqui e até breve. Muito obrigado. Bem, este foi um vídeo que eu produzi para o projeto do Nazitan, Tóquio, e que, como vos mostrei há um bocado, foi passado na exposição da Galeria Presença, numa televisão japonesa antiga também, pronto, e basicamente representa um vídeo, um spread do livro, da primeira edição do Elogio da Sombra, do escritor japonês Junichiro Tanizaki, e que se vê os caracteres das suas ideias a desaparecerem, como aconteceu assim como os edifícios que ele tanto defendeu também estão a desaparecer, deixando-os no vazio. Muito bem, até breve então, muito boa tarde. Boa tarde.